Próximo parecer, indicação número 25 de 2022, Sérgio Luiz Pereira Santana, estudo de constitucionalidade da PEC, número 206 de 2019, que dá nova redação ao artigo 206, inciso 4, e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 207, ambos da Constituição Federal, para dispor sobre a cobrança de mensalidade pelas universidades públicas. Relatores Rodrigo Mascarenhas, da Comissão de Direito Constitucional, mas o parecer será sustentado pelo Joicimar Lima Tejo, que nos acompanha aqui do plenário virtual. Joicimar? São dois pareceres? E tem outro aqui de Carlos José Pacheco, da Comissão de Educação e Relações Universitárias. Desculpa, Carlos José, que está anotado aqui, sublinhado, só o nome do Joicimar para sustentar. Então, vamos começar pelo plenário virtual. O Joicimar faz a posição do parecer da Comissão de Direito Constitucional e depois o Carlos José Pacheco, aqui da Comissão de Educação e Relações Universitárias, aqui no plenário. Joicimar, você com a palavra. Boa noite, presidente Carlos Eduardo Machado. Boa noite, Jorge Polena, doutora Kézia Rodrigues e membros do plenário virtual e físico. Saúdo os novos membros e, em particular, neste momento, presidente Miro Teixeira, da nossa Comissão de Direito Constitucional, e a doutora Leila também, que se encontrava agora há pouco no plenário virtual, nossa primeira vice-presidente. Feitas as saudações, eu estou, presidente, como relator ad hoc deste parecer discutido na nossa Comissão de Direito Constitucional e da lavra do professor Rodrigo Mascarenhas, né? Buscarei ser o mais sucinto possível, tá? Em razão do avançado da hora. Presidente, o objeto desta indicação feita pelo Sérgio Santana, nosso companheiro, é a PEC 206 de 2019, que dá nova redação ao artigo 206, inciso 4 da Constituição, e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 207, também da Constituição Federal, para dispor sobre a cobrança de mensalidade pelas universidades públicas. Ou seja, é uma proposta feita pelos deputados General Paternelli, de São Paulo, e da relatoria do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, que propõe a cobrança de mensalidades a alunos de universidades públicas, à exceção daqueles que não tenham recursos financeiros. O parecer ele começa contextualizando e lembrando que o tema não é novo, que já houve iniciativas legislativas nesse sentido. Em tese, o que se busca com essas iniciativas é uma redistribuição do ônus social, né, de modo que a sociedade não seja compelida, né, não precise arcar com os custos que alunos com condições financeiras não precisariam. Ou seja, garantir um equilíbrio na prestação do serviço de educação, de modo que a sociedade pudesse suportar de forma equânime. Em tese, é esse o objetivo desse tipo de iniciativa legislativa. O parecer, então, ele avança contextualizando a discussão. Temos, de um lado, aqueles que entendem que o ensino público superior, ao menos a graduação, deve ser incondicionalmente gratuito, e aqueles que sustentam que o serviço público de ensino prestado pelas universidades públicas deve ser remunerado por quem possa fazê-lo, ou seja, duas posições, totalmente gratuito ou deve ser pago por quem pode pagar. No mérito, já encaminhando para o final, o parecer já na internet foi, com certeza, devidamente apreciado pelos consórcios, já foi lido pelos consórcios. Então, busco aqui a síntese. O parecer, ele conclui, a sua conclusão é pela rejeição da PEC, por vários motivos. Por exemplo, a ofensa à cláusula federalista, porque a PEC ela diz que as universidades deverão, ou seja, impõe a cobrança para as universidades, inclusive as estaduais, ou seja, violando
a forma federativa do Estado, cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, inciso 1º da Constituição. Violando, por conseguinte, a autonomia universitária, porque ela é imperativa, deverá haver a cobrança. Então, esse aspecto, né, da ofensa ao princípio federativo já fulmina a PEC na leitura do parecer. Além disso, há a questão da educação enquanto direito fundamental. Temos no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60, cláusula pétrea, a defesa, a proteção, né, a intangibilidade dos direitos fundamentais, né? A educação, ela é entendida não como um direito individual de primeira dimensão, mas como um direito social de segunda dimensão, mas protegida por esse comando constitucional. Tivemos aqui, no âmbito da Constituição, da comissão, a seguinte divergência, que por uma questão de lealdade eu preciso consignar, preciso registrar, que é a seguinte: para o relator, o direito à educação é um direito protegido, enquanto cláusula pétrea, por questão democrática, porque sem educação não há democracia. Agora, entende o relator que essa proteção, ou seja, que vai impedir o retrocesso, que afinal, se o ensino é público, a partir do momento que há incidência de cobrança, temos um retrocesso, temos uma diminuição de uma garantia que não pode ser tocada, de uma garantia que é intangível. Porém, o relator, esse foi o cerne da divergência no âmbito da comissão. O relator entende que o ensino, enquanto direito fundamental, ele não é intangível no que diz respeito à cobrança em grau superior, em universidade. Ou seja, para o relator, seria possível, ainda que houvesse violação do princípio federativo, você poderia, em tese, realizar a cobrança em grau de bacharelado, na graduação. Porém, esse tema, dentro da comissão, recebeu outra abordagem. Dentro da nossa discussão, dentro das formulações que apresentamos, tudo de forma muito democrática e aberta e transparente, o conjunto da comissão entendeu que a intangibilidade diz respeito também ao ensino superior, ou seja, temos desde a base à graduação a proteção contra o retrocesso. Se o ensino é público, deve ser público, da base até a universidade. E o relator, diante do nosso centralismo democrático, ele incorporou essa conclusão ao parecer com a ressalva pessoal dele. Em todo caso, a consequência prática é a mesma, é a rejeição da PEC, no sentido de nos opormos à cobrança de mensalidade em universidades públicas, por tudo isso que foi dito. Presidente, essa é a essência do parecer. Muito obrigado, Joicimar, pela sua exposição aí, esclarecendo. Eu então convido, pelo adiantado, o doutor Carlos José Pacheco para vir à tribuna e fazer Carlos José parecer da Comissão de Educação e Relações Universitárias. Esse tema, Joicimar, é discutido já se vão 40 anos, desde o tempo que eu cursei a faculdade, a UERJ, que era pública, já havia essa discussão que deveriam cobrar ou não dos alunos. Pois não, estou com a palavra. Senhor presidente, Carlos Eduardo, em exercício, cumprimento todos os demais membros da mesa, cumprimento a minha também querida presidenta, virtualmente, brilhando como sempre, doutora Benizete, presidenta da Comissão de Educação e Assuntos Universitários, a quem cumprimento todos os demais presidentes de comissão desse renomado instituto. Tomo a liberdade, até de forma pessoal, presidente, de cumprimentar a doutora Carmela, talvez até sensível ao que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, a quem é cumprimentando pessoalmente, olhando nos olhos. Cumprimento todos os nossos pares que fazem parte desse grandioso Estado e daqueles nossos co-irmãos que ali estão.
Senhor presidente, somando-se, né, ao eco da Comissão de Direito Constitucional, que eu também faço parte, tenho a honra de fazer parte, como o doutor Miro, mas estou aqui sobre a Comissão de Direito Educacional. Para não ser muito repetitivo, essa proposta de emenda constitucional, ela tem, que é de 2019, ela tem na sua essência duas grandes finalidades, lamentáveis de antecipando. A primeira delas é tirar um ponto e vírgula do artigo 206 da Constituição, onde fala que o ensino que o ensino, de uma forma geral, ele é gratuito, o ensino público é gratuito, tira ali um ponto e vírgula e acrescenta, salvo a hipótese do parágrafo 3º do artigo 207, que é o seguinte: e lá no artigo 207, que ele é composto de 2 parágrafos, é proposta, né, a incorporação de um parágrafo 3º, que diz que o ensino será público somente para aqueles gratuito, somente para aqueles que são, em tese, hipossuficientes. Ou seja, que aqueles que têm condições de pagar devem custear o seu ensino. Entretanto, quando a gente analisa a justificativa, que, de acordo com a praxe parlamentar, é necessária em qualquer propositura legislativa, ela não é muito sólida, a meu ver, e da Comissão de Educação, porque essa proposta de emenda constitucional ela não consegue atender, por si só, os ditames ao qual ela se propõe. Porque lá é como se o problema atual da educação, e aqui estou sendo bem formal, fosse o custeio do ensino, do ensino superior. Que, se, em tese, se tivesse mais arrecadação, mais pagamento de taxa, ou seja, para o lado do custeio, hoje o nosso país seria um país diferente. Ou seja, essa, em linhas gerais, é a proposta de emenda constitucional. Entretanto, eu acredito que não haja nenhum tema que, por mais que a gente discuta, não vai convergir para o direito constitucional. Então, somando-se eco à comissão que antecedeu, a gente vem acrescentar que, na opinião da Comissão de Educação, não obstante haver uma divergência, né, um ponto de tensão muito grande, se os direitos sociais eles são ou se eles não são cláusulas pétreas, e aí, pegando o ranço de professor universitário, né, depois que a gente impregna isso, não tem como. Há uma corrente doutrinária que diz que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, lá no seu inciso 4, fala que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. E traz lá no seu inciso 4 os direitos e garantias individuais. Há uma corrente forte que diz que não cabe, quando se faz uma análise de uma cláusula pétrea, análise ampliativa, deve-se fazer uma análise restritiva. E o legislador lhe fala que o que não está em tese no rol do artigo 5º do título 2, capítulo 1, apesar de ser direitos fundamentais, não estão abarcados pela petrificação. Mas, por outro lado, há vozes autorizadas que dizem que houve uma imprecisão terminológica quando o legislador colocou no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, somente os direitos e garantias individuais. Ali esqueceu direitos coletivos, que também estão no capítulo 1, que está no artigo 5º, e também esqueceu todos os outros que estão ao longo do título 2. Ainda nesse sentido, não obstante haver essa celeuma jurisprudencial e doutrinária, em especial doutrinária, nós não comulgamos com a primeira corrente, porque o próprio artigo 5º, ele traz lá no seu parágrafo 2º, que não obstante aquele rol dos 79 incisos que constam no artigo 5º, não se exaure no artigo 5º os direitos fundamentais que nós possuímos. Segundo a doutrina e o próprio Supremo Tribunal Federal, nós possuímos direitos fundamentais de forma generalizada, tanto no artigo 5º, quanto no título 2 da Constituição, que pega os direitos fundamentais de uma forma geral, e aqui inclui os direitos sociais, assim como, ao longo de toda a Constituição, o Supremo já decidiu, por exemplo, que o princípio da anterioridade tributária, que está lá no artigo 150, é um direito fundamental, e até mesmo em tratados internacionais que o Brasil seja signatário e for aprovado pelo nosso Congresso Nacional em 2 votações em cada casa, e ali pela maioria qualificada de 3/5. Ou seja, nós não temos exauridos no rol do artigo 5º, à luz de uma interpretação gramatical do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, somente ali direitos fundamentais. Com isso, nós entendemos, o primeiro grande argumento é que o direito social, diga-se de passagem, o direito social à educação, ele é um direito fundamental petrificado. Petrificado, ou seja, por mais que a Constituição mereça e deva sofrer alterações, porque ela tem que acompanhar os fenômenos sociais, existe ali um núcleo intangível que não pode ser tocado, sob pena de subverter
todo o ideário do Constituinte originário. Não obstante, senhor presidente, também vamos invocar aqui aquela famosa cláusula do princípio do retrocesso, que foi até falado no nosso parecer, votado anteriormente de direito ambiental, que os direitos sociais, de uma forma geral, e os direitos fundamentais, eles são conquistas históricas, às vezes muito árduas. E para que nós chegássemos a esse patamar hoje que nós estamos, foi fruto de muitas lutas. Então, retroceder esses direitos fundamentais é retroceder toda uma, 2, 3 décadas de luta em prol de um Estado democrático de direito em plenitude. Então, nós invocamos aqui também a Comissão de Direito de Educação, que essa PEC fere, na nossa concepção, frontalmente o princípio do retrocesso constitucional. Ainda, prosseguindo, é bom que se diga que o Supremo Tribunal Federal, ele, recentemente, em 2017, ele se deparou com uma questão muito próxima. Chegou até o Supremo Tribunal Federal, seu artigo 206 da Constituição, inciso 4, que lá diz que o ensino público ele é gratuito, e nada mais do que isso, se a cobrança de mensalidades nas universidades e instituições públicas federais se seria constitucional ou não, para os cursos de pós-graduação. E o Supremo foi muito claro ao dizer que a cobrança de mensalidades nos cursos de pós-graduação, não importa se é lato ou sensu, não fere o ditame da gratuidade do ensino superior gratuito. Entretanto, não obstante essa decisão do Supremo, de forma oblíqua, reflexa, ao analisar o voto dos ministros conduzido pelo relator Edson Fachin, eles abordaram a questão do ensino de graduação, ao até para servir de sucedâneo para falar da pós-graduação, no que tange às universidades públicas. E, ao mesmo tempo que o STF decidiu que, para o caso de pós-graduação lato stricto, é admitida a cobrança e não fere a Constituição Federal, extraindo-se no voto dos ministros, textualmente, e aí eu peço vênia para não aqui ler, até pelo avançar da hora e o parecer, né, ele é público para todos os pares, que o ensino de graduação ele não se enquadraria nesse ponto. E aprofundando ainda, e está constante lá no parecer, o direito fundamental à educação, ele é, sim, um núcleo intangível da nossa Constituição, que não pode ser retrocedido. Então, também temos aqui mais um novo argumento. Também, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, depois de várias investidas, ele teve que julgar também se a cobrança de taxa para a matrícula em instituições federais era constitucional ou não. E após várias decisões, foi sumulado. Hoje, a súmula vinculante número 12 diz que a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal, que é esse que diz que o ensino público ele é gratuito. Ou seja, se formos analisar a doutrina, se formos analisar a jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, que ao analisar a questão da pós-graduação, pôs o dedo na graduação e disse que ali não, e corroborando ainda com a súmula vinculante número 12, que fala que se para matricular numa universidade não se deve cobrar taxa, pois o ensino é gratuito, quiçá cobrar mensalidade. E ali não fez nenhuma diferenciação quanto a questões financeiras. Então, trazemos aqui também, somando-se com a Comissão de Direito Constitucional, no que tange a esse ponto. E já finalizando, senhor presidente, tem um ponto muito sensível, que é a questão do direito social, a educação e o Estado democrático de direito. Pois bem, eu não acredito em coincidências constitucionais. A Constituição Federal não é um campo de coincidências. Se nós pegarmos o título 2 da Constituição, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais, textualmente está escrito no título 1 dos direitos individuais, dos direitos e garantias individuais e coletivos. Mas logo lá no título 2 do artigo 6º, que para alguns não é cláusula pétrea, se nós analisarmos o artigo 6º, cabeça, caput, nós temos
desculpe-me, 11 direitos sociais. Literalmente, 11. E o primeiro deles é a educação. São direitos sociais a educação, e aí vem a vida, transporte, moradia, dentre outros. Eu não acredito em coincidências. Se nós pegarmos a cabeça do artigo 6º, logo no seu início, e se nós pegarmos o artigo 205 da Constituição Federal, que diz qual é o objetivo da educação na nossa República Federativa do Brasil, nós veremos que vai além, transcende a simples formação para o mercado de trabalho. Se nós lermos, e eu peço vênia, diz o artigo 205, esse eu faço questão de ler, senhor presidente, que a educação, direito de todos e dever do Estado, por si só, eu não precisava prosseguir. Mas a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, e aí vem uma tríade, que vai para além de uma simples formação profissional, para que alguém obtenha um diploma de graduação para o mercado de trabalho, uma qualificação técnica, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a partir do momento em que nós fizermos uma análise gramatical, sistemática, teleológica da nossa Constituição Federal, somando-se o artigo 1º, que traz os fundamentos do Estado brasileiro, com o artigo 3º, que fala quais são os objetivos fundamentais da República Brasileira, somando-se a cabeça do artigo 6º, que a educação está em primeiro dos 11 direitos, e, por fim, ao artigo 205, que diz que a educação tem um papel primordial no desenvolvimento da pessoa e no fortalecimento da cidadania, nós não podemos tratar a educação, salvo aqueles que pensam o contrário respeitosamente, de forma precificada, quando ela é ofertada pelo Estado. A educação não pode sofrer precificação. Ela é um valor, mas o valor que não tem preço. Por quê? Por mais que o constituinte originário ele tenha delegado na Constituição que a iniciativa privada pode enveredar pela educação, não tirou do Estado brasileiro o seu papel principal. A atividade da iniciativa privada ela é supletiva e sob regras rigorosas. Então, senhor presidente, a Comissão de Direito de Educação e Assuntos Universitários, presidida, faço questão de que novamente dizer pela nossa querida professora doutora Benizete, é frontalmente contra pelos motivos apresentados a essa proposta de emenda constitucional. Nós acreditamos que a Constituição ela não é algo engessado, ela não deve ser fossilizada, ela deve sofrer ajuste, sim, assim como nós, com o tempo, né, somos vaidosos, temos que modificar, mas existe ali um núcleo que, uma vez tocado, pode subverter tudo aquilo que a sociedade brasileira lutou durante décadas. Esse é o nosso parecer, presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos. Excelente sua exposição, também bem detalhada, junto com a do Joicemar. Eu, então, coloco em discussão os pareceres que vão no mesmo sentido, não é? Pela rejeição do projeto. Quem deve falar? Miro, você com a palavra, Miro. É muito rápido. Está me ouvindo? Sim, pode É muito rápido. É só, claro que apoiando as conclusões, mas eu faria um fecho indicativo da nossa disposição de lutar por isso no Supremo Tribunal Federal. O anúncio prévio de, se aprovada for essa emenda constitucional, buscaremos a declaração de sua inconstitucionalidade na Corte Constitucional do Brasil. Só. Se for possível acrescentar ao final, para mostrar que não vamos parar com a emissão de parecer. Não vamos parar aí. Vamos fazer um movimento contra essa privatização plena do ensino superior. Obrigado, Miro. Eu acredito que não haverá oposição, tendo em vista que a ênfase de ambos os pareceres, né, pela rejeição da proposta,
dessa manifestação da luta pelo IAB, pelo ensino público, mesmo no nível superior, inteiramente gratuito, né, que é como deve ser, e, se for o caso, ir ao Supremo para Permite, manutenção. presidente? Isso não precisa estar, inclusive, nos pareceres. Isso pode estar na comunicação do IAB. Bota na Aqui, ata. direito. Na ata A da Poliana está sessão. sugerindo colocar na ata. Na ata da sessão, se for aprovado. Bom, Já fica registrado, até porque nós temos provocado, o Sidney tem esse compromisso, né? Assim que surgir um assunto fundamental que envolva o Estatuto do IAB, os princípios do IAB, o IAB, ele ser o autor de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, fica a sugestão do Miro, por isso que é importante, se for aprovado, fazemos registrar em ata. No futuro, se acontecer a situação, resgatamos a ata e damos o encaminhamento. perfeito, Poliana. Bom seu esclarecimento. Eu pergunto se alguém mais deseja se manifestar. Quer? Só indicante. Calma, até eu vou ver aqui. Sem outros manifestantes, então, o autor da indicação, Sérgio Luiz Pinheiro Santana, que já estava ali ansioso para se manifestar. Fica à vontade. Pode sentar aqui, que o senhor vai. Senhor presidente, como indicante, eu gostaria de fazer 2 registros. Primeiro, agradecer aqui a Benizete, acho que a Benizete foi fundamental nessa história, e segundo, agradecer a maturidade dos membros da Comissão de Direito Constitucional. O Josemar foi muito feliz, esse foi um tema muito debatido, não foi um tema fácil. Nós, num primeiro momento, fizemos um parecer em que todos convergiam pela inconstitucionalidade, mas nós achamos que era suficiente só enrevedar pelo princípio federativo. A Benizete, quando ela pede aquela vista, eu conversei com ela, naquela época do presidente da comissão, e falei, Benizete, calma que nós vamos mudar esse parecer, porque eu visualizei naquele momento também o seguinte, que nós tivemos uma mudança da composição do Congresso. Esse Congresso aí, que nós estamos vendo o que está fazendo. E nós entendemos que era preciso ficar com uma interpretação mais rigorosa, até porque poderia ter uma estratégia do próprio Congresso de dizer o seguinte, não, vamos então colocar só das universidades federais e as estaduais, depois os estados vão ver como é que eles fazem. Isso daí realmente era muito perigoso. Então, publicamente, queria agradecer a Benizete por essa vista e agradecer aos membros da comissão pela maturidade do processo de discussão. Obrigado, Sérgio, pela sua colaboração. Alguém mais tem algo a falar, alguma manifestação? Não, o relator deseja falar mais alguma manifestação? Quer falar? Pode. Senhor presidente, como eu falei em tese de cabeça, faltou um item, só para complementar. A guisa de epílogo, há vozes autorizadas em doutrina que diz que alguns direitos fundamentais, algumas conquistas sociais, quiçá podem ser modificadas pelo Constituinte originário, mesmo diante do seu poder incondicionado e ilimitado. Eu só queria registrar que alguns direitos fundamentais são tão nobres, mas tão nobres, que até mesmo diante de uma nova Constituição, vozes autorizadas dizem que não podem ser ou ser objeto de retrocesso, para além do poder constituinte derivado que hoje salientado nessa tribuna. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. Eu, então, coloco em votação se há oposição no plenário virtual, se alguém é contra. No plenário, está então aprovado por aclamação os pareceres. Eu agradeço aí aos relatores, ao Josemar, que foi aqui o relator ad hoc pela Comissão de Direito Constitucional, e ao doutor Claudio pela brilhante exposição, muito didática também.